um prazer voltar a falar com vocês que estão aí do outro lado, em quaisquer lugares onde vocês estejam, nos nossos cumprimentos aqui. É o pastor Isaías Oliveira Soares, que saúda a todos com a paz do Senhor. E quero dizer que sejam bem-vindos a esta live, na qual eu vou falar sobre 6 características que tornam você um ser humano único. Muito bom. Reúna seus familiares aí, avise seus amigos para nos assistir. Seis características que tornam você um ser único. E a leitura bíblica está, o primeiro texto está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Lerei nesse momento. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. O segundo texto está em Romanos capítulo 2, versículo 6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Salmos 62, verso 12 diz: a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirá a cada um segundo a sua obra. E ainda Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. Vamos ler o último texto para fundamentar esta live na noite de hoje. 2:38 de Atos dos Apóstolos. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, pois, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Cada um de nós possui características exclusivas. Se você não sabia disso, vai ficar sabendo agora. Essas características se diferem de todas as outras pessoas, ou faz com que você seja diferente de todas as pessoas do mundo. E eu estou aqui com a estatística de Adão até antes da pandemia. 146 bilhões de pessoas nasceram, viveram e morreram. Repito, até antes da pandemia. Esses números ainda não incluíram ainda os mortos durante a pandemia. Daí para cá. Essa estatística está atrasada aqui. Então, de Adão até a pandemia, nasceram e viveram neste mundo 146 bilhões de pessoas. Elas já morreram, claro. E vivas hoje, segundo a estatística do mês de novembro do ano passado, 8 bilhões e 60 milhões de pessoas constituem esse número, o número de habitantes do mundo na atualidade. Agora, o que mais implica aí é que ninguém era igual, nem dos 146 bilhões que nasceram, viveram e morreram, e muito menos dos 8 bilhões e 60 milhões de pessoas que vivem hoje, não tem uma pessoa exatamente igual. Sabia que cada ser humano tem essa característica individual? Você não sabia disso, né? Pois é. Quando diz assim, por que eu sou assim, meu Deus?
Por que eu nasci assim? Há muita queixa dessa relação, mas agora você vai descobrir o que é que faz com que você seja uma pessoa única. Eu vou apontar aqui 6 características, 6, que torna você diferente de todas as outras pessoas, não só as que já morreram, de 146 bilhões, como as que estão vivas hoje, de 8 bilhões e 60 milhões de pessoas. Vou mostrar aqui então essas 6 características que faz de você uma pessoa única no mundo. A primeira característica aqui é o DNA. O DNA é a molécula principal de cada célula do corpo. Ela reúne informações biológicas que passam de uma geração a outra, como o tipo de cabelo, a estatura, a cor da pele e das íris dos olhos. A sequência do DNA é formada por um código de 4 letras com milhões de combinações. Então a sequência do DNA é formada por esse código de 4 letras, que é o A, T, C e G. Aí a gente não vai entrar nisso, porque são elementos da ciência. Pois bem, assim, a chance de alguém ter o mesmo DNA é simplesmente zero. Simplesmente zero. Agora, o que é que diz a Bíblia sobre essa situação? É interessante que você não conheceu. Alguns conheceram bisavós. Eu não conheci. Só conhecemos os avós. Os bisavós, alguns não conheceram. Mas nós estamos aqui e há 16 gerações que estão atrás de nós. Cerca de 300 anos, esse DNA é que fez isso. Então o que é que a Bíblia diz lá no Apocalipse 20, verso 11 a 15? E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Verso 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Preste atenção à expressão, e aquele, não são aqueles, e aquele. E fala também, ninguém, o juízo não vai ser coletivo, cada um vai comparecer para prestar conta dos seus feitos. Isso aqui, gente, é terrível. A segunda marca que faz de você uma pessoa única é a impressão digital. Gente, os traços que ficam nos dedos são nossa impressão digital. O tamanho, a forma, são determinados em grande parte pelo DNA. Ó, a associação aí. Mas a formação da digital também é influenciada por alguns fatores quando ainda estamos na barriga de nossas mães, como a pressão das paredes do útero. É por isso que cada pessoa nasce com um desenho que nunca se repete, até em gêmeos idênticos. A Bíblia afirma esta verdade no Salmo 139, versículo 13, diz assim: Tu criastes cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe. E Jó 37, verso 7 diz assim: Sela,
as mãos de todo homem, para que todos conheçam a sua obra. Onde quer que você passar ou passa, meu querido assistente, onde quer que você toque ou toca, fazendo bem ou fazendo mal, você está deixando ali sua marca. Ali fica a sua marca. E a pessoa que passou por ali, que tocou naqueles objetos, e essa pessoa foi você. Terceira prova, terceiro elemento que nos caracterizam como pessoas únicas no mundo. Indivíduos seria, indivíduos. Diferente de pessoa, né? Indivíduos. A íris dos olhos. A íris, parte que dá cor aos olhos, também é exclusiva. A cor e a aparência geral dos olhos são herdadas de nossos pais. Mas a íris tem uma estrutura cheia de músculos, tendões, vasos sanguíneos e células pigmentadas. Só através do microscópio você vai poder ver essas variações. Diversos países, como Estados Unidos e Canadá, já estão aceitando a foto digital da íris como prova da identidade. Condomínio de resíduo, o portão se abre mediante eu olhar para a câmera me identifica e os portões são abertos para entrar. A íris dos olhos, tá vendo? E outro que chegar ali, mesmo aquele parecido comigo, se é moreno como eu, bonito que nem eu assim, olhos verdes como eu, não vai funcionar porque os olhos meus são meus. Agora olha o que Jesus falou sobre este órgão mais importante dos sentidos. Vou ler aqui em Mateus capítulo 6, verso 23, 22 e 23, que diz assim, ó, os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Percebeu? Que existe uma associação entre o seu corpo e os olhos. E se os teus olhos forem bons, logo seu corpo será todo bom. Ok? São as pessoas que têm sua capacidade, têm a capacidade de identificar. Entendeu? Os olhos vão lhe caracterizar como pessoa única. A sua imagem vai ficar ali, fixada ali onde você tocar. Seja essa ação boa ou ação ruim. Entendeu? Além de ligar você ao passado bom ou ruim. Por quê? Porque os olhos, eles são capazes, quando ele está associado à sua mente, eles são capazes de imaginar ações boas ou ruins e até de construir ações que não existem. Às vezes faz você recordar o passado ou faz você construir imagens que nem mesmo você consegue imaginar que seja verdade. Mas não é. A sua mente associada aos seus olhos conseguiram fazer isso. Por isso lá em Gênesis 41, verso 9, diz assim, então o copeiro-chefe disse a Faraó, hoje me lembro das minhas ofensas. Tá vendo? Então, aquilo que nós praticamos, onde quer que façamos, deixa uma origem, deixa uma gravação, uma filmagem. Daí a importância de vigiarmos esta possibilidade de nossos olhos. O que os olhos veem, o coração deseja. Portanto, essa é a terceira coisa. A quarta coisa que te caracteriza como uma pessoa única é a sua voz. Você já descobriu quem está falando só de ouvir uma voz? A gente consegue. Isso acontece porque cada um tem diferenças no formato da região que vai da laringe ao nariz. Além disso, as pessoas possuem características diversas de comportamento.
o que faz com que o jeito de falar seja exclusivo. Tá? Eu, como psicanalista, às vezes a gente consegue ler o que a pessoa é, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa não quer falar, mas os olhos e o corpo, eles podem transmitir uma mensagem que o próprio paciente não quer. Mas é possível, por causa dessa relação que há entre os olhos e o corpo. Aí chamamos disso leitura corporal. Muitos golpes já foram aplicados através da voz. Você sabe disso, né? A voz do interlocutor. O marginal liga para você e capta a sua voz. E através da inteligência artificial, formula uma mensagem. E quem está do outro lado, vai receber essa mensagem, precisa utilizar algum mecanismo. Por exemplo, vou perguntar alguma coisa sobre a pessoa, o filho, o marido, que está sendo copiado pela inteligência artificial. Senão, a pessoa vai cair no golpe. E todos os dias, centenas de milhares de pessoas estão caindo no golpe. Por isso que quando eu atendo uma ligação estranha, eu mudo de voz. Porque se eu for atender com a minha voz, ele vai gravar a minha voz. E pela inteligência artificial vai gravar algumas mensagens de pedido de socorro, de pedido de dinheiro. Então é importante que a gente entenda isso. Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz, 1 Coríntios capítulo 14, verso 10 e 11. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Percebeu que nenhuma voz é à toa, a não ser quando o indivíduo está com a mente meio perturbada. Toda voz tem um sentido. Aquilo que você fala, você está querendo expressar alguma coisa. Pois bem, quando sua boca não fala, seu corpo transmite, porque a gente já consegue fazer essa leitura, chamada leitura corporal. E os delegados são expertos nessa área. Alguns que vão dar depoimento, às vezes não conseguem porque entram em contradição, por conta dessa relação que há entre o olho e o corpo. A quinta coisa que difere você dos demais seres humanos do mundo, ou faz de você uma criatura única, um ser único, um indivíduo, são a arcada dentária. Olha, a nossa arcada dentária, você não sabia, né? Ossos dos maxilares e dentes formam a arcada dentária. Cada pessoa tem a sua, com tamanho e formato diferentes, e em alguns casos, restaurações feitas no dentista. A arcada dentária pode ser muito útil para saber quem é quem. Em alguns casos, é usada para reconhecer corpos. Lembro agora, o ano passado, aquele avião que caiu em São Paulo, com 62 pessoas. O avião caiu, ninguém escapa. E logo em seguida pegou fogo. Aqueles corpos foram todos queimados. O que foi feito pela Polícia Civil? Eles conseguiram identificar as pessoas pela arcada dentária. Porque a minha arcada dentária é minha, a sua é sua. É um sinal de que você é uma pessoa única no mundo. Interessante que a Bíblia menciona dentes 48 vezes de Gênesis e Apocalipse. E sempre que aparece o vocábulo dentes, aparece como sendo castigo, produto de romance, produto de castigo de Deus, sinal de deslealdade, de ruindade e de malvadeza. Olha só, um dente era o preço de uma pessoa. Em Êxodo 21, 27, está escrito assim, ó: se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava, terá de libertar o escravo como compensação pelo dente.
Tá vendo? Nesse caso, um dente tem o valor de uma pessoa. Deu para entender que esses argumentos todos estão fundamentados na Bíblia. E no Salmo 57, verso 4, diz assim: a minha alma está entre leões, e eu estou entre aqueles que estão abrasados, filhos dos homens, cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. E em Provérbios 25, 19 também é mencionado o dente. Dente quebrado e pé deslocado, assim é a confiança do desleal, no tempo da angústia. E finalmente, será uma das coisas que vão acontecer como consequência dos juízos divinos sobre o mundo, na terra e no inferno. Olha o que Jesus falou no capítulo 13, 28 a 29 de Lucas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, gente, goste dos seus dentes. Se você está ali zangado com os seus dentes, os seus dentes falam de você. Eles têm as mesmas características da sua personalidade, do jeito de ser, de fazer, de agir, de enxergar. E finalmente, uma coisa eu vou citar aqui, que será essa sexta coisa que nos caracteriza como indivíduos, como pessoas únicas no mundo. A língua. A língua, gente. Assim como as pontas dos dedos, né? A língua tem um desenho único. Ela possui impressões formadas pelas papilas gustativas, como formas variadas. Enquanto algumas línguas são lisinhas, outras possuem fissuras mais profundas. Isso depende das condições de alimentação e do pH, que é a escala que mede a acidez da região. Mas olha só, o que a Bíblia fala sobre a língua? No Salmo 34, verso 12 e 13, diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falsidade. Agora Tiago 3, verso 3 a 6, um texto bonito que eu vou ler para vocês entenderem o que a Bíblia ela combina, ela concorda, ela oferece fundamentação para essa ideia de que a nossa língua também nos caracteriza como pessoas únicas. Aí Tiago diz assim: quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Verso 4. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos. São dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como os grandes bosques é incendiado por uma simples fagulha. Verso 6. Assim também a língua é um fogo. Olha bem, gente, não é o fogo, é um fogo. Ok? Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso da vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha como a nossa existência está condicionada à nossa língua. Ela pode nos comprometer todo o curso da nossa vida. E já tem muita gente por aí que está comprometido pelo que falou. Quando você fala determinadas coisas, você está amaldiçoando. Quer no sentido passivo, amaldiçoando a si mesmo, quer no sentido ativo, amaldiçoando alguém. Jesus amaldiçoou aquela figueira e ela murchou. Está vendo? Mas tem pessoas que dizem assim: eu nasci miserável, nada vai dar certo para mim, tudo para mim é ruim. Você está amaldiçando a si mesmo. Essa chama-se a maldição passiva. É aquela que o próprio indivíduo se amaldiçoa. Portanto, vamos ter cuidado.
Agora, Tiago, no capítulo 3 ainda, ele diz assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o corpo. Olha essa relação com o corpo. Você sabia que tem gente no mundo que é perfeito? Não é perfeito? Aquele que sabe dominar a sua língua. Quando ele controla a sua língua, este tal homem é perfeito. Aí ele é capaz também de controlar todo o corpo. Se ele controlar a língua, ele pode dominar, ele pode gerir o seu corpo. E Romanos capítulo 14, verso 11, diz assim: porque está escrito: vivo eu, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Preste atenção aqui que Paulo não pluralizou joelhos. Não. Ele individualizou. Igualmente a língua. E toda a língua, não todas as línguas não, toda a língua. Isso tem a ver com cada um de nós. Prestaremos conta do que nós tenhamos falado. Então, você que está me assistindo aí, cuidado com a sua língua, né? Bota um cabresto nessa língua, como diz aqui um hino muito conhecido aqui do Nordeste, de uma banda muito conhecida. Põe cabresto nessa língua, refresca a língua, ok? Nós somos livres, mas cuidado, essa liberdade não pode ser abusada com falar o que a gente quer, a gente gosta. Vamos pensar antes de falar, não vamos pensar depois que fala. Agora, diante de todos esses detalhes, que confirmam que você e eu, e cada pessoa é única, justifica, primeiro, você tem um jeito próprio de ser, de sentir, de agir, de enxergar, corpo único, baixo, alto, magro, gordo, nariz empinado, nariz achatado, com bumbum acentuado, sem bumbum, parecendo um tronco de bananeira, seios pequenos ou seios grandes, cabelos crespos ou lisos. Deus te fez assim, porque Ele não queria, ou Ele queria que você parecesse com você mesmo. E Ele não queria que você parecesse a ninguém, com ninguém. Daí eu gosto daquela música, a musiquinha que eu gosto, que diz que quando Deus nos fez, Ele jogou a forma fora. Então eu sou único. Meus olhos, todo meu corpo, uma pessoa única no mundo. E você também. Em segundo lugar, aceitar-se é a melhor opção. Vá para diante de um espelho e te reavalie. Isso te ajudará muito na sua autoestima. Perceba os mínimos detalhes do seu corpo. Faça um olhar raio-x. Depois agradeça a Deus. Assim, esse jeitinho que você é, esse corpo que você tem, Deus quis que você tivesse assim. Então, não tem outro caminho para você se não reconhecer que Deus nos fez do jeitinho que nos fez. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou orar por você nesse instante, para que essas palavras possam achar guaridas, que possamos nos reeditar, possamos acordar, especialmente aqueles que andam deprimidos, sentindo a baixa autoestima, que aí estão se queixando que estão no mundo perdidos, que nasceram não sabe por quê. Não, ninguém nasceu à toa. Você faz parte do universo. E o universo sem você está faltando alguma coisa. Portanto, vou orar por você. Senhor Jesus, obrigado por essa chance que me dás de poder falar com esse pessoal que está aí me assistindo, onde quer que eles estejam. Senhor,
Eu sei que cada um que está assistindo tem um problema seu, porque não são iguais os problemas. Eu agradeço porque tu nos fizeste únicos, até na forma de sofrer, até na forma de pagar o preço em favor da tua obra, do teu reino. Até aqueles que são chamados para algum um tipo de trabalho, eles têm uma forma de pagar o preço. Que cada trabalho, Deus, é medido. Aliás, a luta que se passa é medida pelo trabalho que nós fazemos, pela importância do trabalho que fazemos. Então, Deus, eu te peço que abençoe essas pessoas que agora vão, diante do espelho, vão se reciclar para até te agradecer, te louvar pela pessoa única que elas são. Mesmo gordinha, mesmo com o corpo, como ela tem, cabelo crespo, do jeitinho que ela é. Eu quero que teu Espírito possa convencê-los a se aceitarem, para que a tua graça possa se manifestar nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente, por ter nos assistido, e eu agradeço de coração. Estou no YouTube, Face, no Instagram. Então, nos visite, será um prazer, e eu voltarei na próxima live, se Deus quiser. Muito obrigado pela assistência. Deus abençoe a todos.